Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser em Santo Ângelo, no estado do Rio Grande do Sul, para acompanhar como é que foram as atividades de colheita da safra de soja e como é que está a preparação para a próxima safra de trigo que já vai vir aí na sequência. E quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Laurindo Nikitskis, ele que é presidente do Sindicato Rural de Santo Ângelo, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, seu Laurindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme, o prazer é nosso podermos estar participando do teu programa e levar a todos os telespectadores a situação, como estão as lavouras que foram colhidas de soja e também o preparo para o plantio do trigo. Laurindo, a colheita de soja já se encerrou aí na região. Como é que foram os resultados finais? Que balanço a gente pode fazer dessa safra que foi complicada para o produtor aí da região, né? Sem dúvida, nós tivemos problemas climáticos, né? Mais uma vez, o segundo ano consecutivo na soja, o terceiro no milho, que deu problemas aqui na nossa região das Missões, em todo o estado do Rio Grande do Sul, mas a região das Missões foi a mais atingida. Nós tivemos uma quebra acima de 60% na soja e mais de 80% no milho, né? Isso acaba comprometendo a renda do produtor como um todo. Não só a questão da estiagem, nós temos um problema que se juntou 3 problemas num só esse ano, porque nós tivemos a implantação das lavouras de verão, as mais caras dos últimos anos, os defensivos, um preço muito elevado, nós chegamos a pagar mais de R$5 mil a tonelada de adubo, né? Depois veio a estiagem, comprometeu 60%, 70% na soja e 80%, mais de 80% no milho, e ainda para piorar a situação ainda mais, os preços das commodities como um todo, não só da soja, do milho, do trigo, do boi, né, caíram muito, né? Então nós temos o produtor rural hoje está com problema de caixa, né? De muita dificuldade financeira, até porque também as instituições financeiras não estão proporcionando isso com recursos, né, para novos financiamentos agrícolas. Nós temos bastante limitação nisso, então isso acaba dificultando o nosso produtor. Nós perdemos a soja no passado, nós comercializávamos nessa época em torno de R$190, hoje ela está em 124, o trigo mais de 90, 97, R$98, hoje trabalha com 64, o milho R$52. Então isso, a queda, a receita do produtor, além da estiagem, está muito grande, né? Então nós temos problema de fluxo de caixa hoje na produção agrícola aqui na nossa região e no estado do Rio Grande do Sul como um todo, mas especialmente aqui onde eu lhes falo, que é a região das Missões. E aí, Laurindo, diante desse cenário, como é que o produtor entra numa nova safra, safra de trigo começando, como é que isso até influencia a decisão do produtor em investir mais, aumentar a área, como é que tem sido esse início de safra por aí? Acreditamos que talvez vai continuar a mesma área de trigo do ano passado, que além do trigo nós plantamos aveia, plantamos canola e outras cultivares de inverno. Mas o trigo, sim, vai continuar, acho que no mesmo, porque ano passado você cresceu muito, né? Subiu aí em torno de 25% a 30% o aumento da área plantada com trigo. Nós tivemos uma ótima safra de trigo com relação a preços, e também o clima ajudou muito, que era ano de laninha, então mais seco, né? Nós tivemos alta produtividade de trigo, e esse ano, como o produtor rural está descapitalizado e a falta de crédito para fazer uma lavoura de trigo, né, e os preços nada compensadores para o trigo, você vender trigo em torno de 60, 60 e poucos reais, você precisa colher mais de 50 sacos por hectare para pagar o custo de produção numa lavoura bem tecnificada. O que está acontecendo, que já começamos o plantio aqui, nosso zoneamento agrícola vai do dia 21 de maio ao dia 10 de julho, já tendo lavouras sendo semeadas essa última semana, mas as tecnologias que foram usadas, o grau de tecnologia implementada no ano passado não vai se repetir com certeza esse ano,
porque o produtor está descapitalizado e também os recursos financeiros para a implementação das lavouras de trigo estão muito escassos. E aí, Laurindo, pensando no calendário, quando é que deve ter colheita de trigo por aí e como é que estão as perspectivas de clima para essa safra? Tem um cenário positivo ou já tem alguma preocupação aí no radar? O positivo seria para o verão, né? Que nós vamos entrar no El Niño, né? Só que, porém, no El Niño é normal aqui no estado do Rio Grande do Sul as chuvas serem muito intensas nos meses de setembro e outubro, que é bem na época de colheita do nosso trigo. Então, cai muito, sim, a qualidade do grão, chuvas excessivas e muitos dias de molhamento nas plantas, né? Acaba dando problemas de pH, do valor do trigo. Em consequência disso, cai bastante. E o preço já não é muito bom, né? É péssimo para o produtor. Nós vendemos trigo a R$60, em torno de R$60, R$64, eleva muito o custo de produção. Nós tivemos uma relação de custo com o que é projetado para a colheita. Talvez, sim, não ocorra, né? Mas o El Niño sempre é um prejudicial no inverno para nossas culturas de inverno aqui, na época de colheita. Seu Laurindo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor a realidade das lavouras aí da região de Santo Ângelo. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que é importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. O que está se esperando aqui no Rio Grande do Sul, nossa região não é diferente, é um auxílio melhor de parte do governo federal para os produtores rurais. Veio algum benefício? Veio para a agricultura familiar, no caso os pronafianos, que tiveram desconto de 25% para aqueles que não tiveram amparo pelo seguro ou pelo Proagro, né? Mas para a média propriedade rural, média agricultura, e para os agricultores empresariais, até o momento não veio nenhum aceno de parte do governo federal para solucionar esse problema que nós temos referente à produção ínfia que nós tivemos, né? Em relação à soja e o milho, acaba dando um endividamento muito grande por parte dos produtores, e também para o próximo plano safra do governo está uma expectativa muito grande que seja anunciado e que realmente contemple a nossa produção, nossos produtores rurais, que consigam acessar esses novos créditos para fazer uma lavoura de verão, que é o nosso maior indutor de desenvolvimento e progresso aqui na nossa região, que é a soja e é o milho. Então, nós estamos nessa expectativa que realmente tenha recursos disponíveis e que cheguem à mão do nosso produtor. Seu Laurindo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente acompanhar o desenvolvimento dessas safras de inverno aí na região. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado pela atenção e tenhamos todos uma boa semana. Esse é o Laurindo Nikitix, ele que é presidente do Sindicato Rural de Santo Ângelo, no estado do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que foram as atividades de colheita de soja e de milho e como é que está a expectativa para a próxima safra de trigo. Começando pelas lavouras de verão, seu Laurindo destacando o final das atividades de colheita, com perdas de mais de 60% nas lavouras de soja e de mais de 80% para as lavouras de milho. Tudo isso em função daquele período de falta de chuvas, e aí o Laurindo até apontando o segundo ano consecutivo de perdas para a soja e o terceiro seguido de perdas para o milho. Uma situação complicada que deixa o produtor bastante descapitalizado daqui para frente, já que 3 fatores importantes aconteceram juntos. O primeiro deles, custo de produção muito elevado para essa safra. O segundo deles, justamente essas perdas de produtividade. E o terceiro, apontado pela liderança, a queda nos preços das commodities, por exemplo, soja e milho, nesse momento de colheita. Tudo isso junto gerou um cenário bastante preocupante para o produtor lá da região das Missões do Rio Grande do Sul. Agora olhando para a safra de inverno que vem aí pela frente, trabalhos de plantio começando lá na região de Santo Ângelo. A última semana já teve produtor plantando trigo e aí expectativas já complicadas pela frente. O Laurindo destacando que as previsões apontando a chegada de um El Niño podem trazer chuvas justamente no momento da colheita dessa safra, o que iria tirar a qualidade desses grãos de trigo colhidos. Além disso, também tem a questão de mercado, preços recuando, o que dificulta o produtor obter rentabilidade nessa temporada que ainda está só no começo, mas já traz tanta preocupação para o produtor de trigo lá na região de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul.
Claro que a gente vai seguir acompanhando todo o desenvolvimento dessa safra lá na região e em outras localidades do país também. Agora, antes de eu encerrar, você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube. Por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário. Interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.